Olá, meu nome é Kimberly Mombazaro de Castro, sou estudante de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e o meu trabalho é intitulado Determinação do dimorfismo sexual por meio de imagem TCFC dos seios paranasais, e ele foi orientado pela professora de Radiologia Odontológica da Universidade Federal de Pernambuco, Maria Luísa. A estimativa sexual é uma das características que definem seres individuais, e nas ciências forenses ela é importante e indispensável para a identificação humana e para a reconstrução do perfil biológico. A gente vai ter que na odontologia legal, essa estimativa sexual pode ser realizada através de métodos bioquímicos e de variáveis métricas e não métricas. Dentre as variáveis métricas, a gente vai ter a análise morfológica e métrica dos dentes e estruturas adjacentes, como a mandíbula e os seios paranasais. Segundo o Capitaniano, a gente vai ter que essa análise métrica na odontologia legal pode ser observada através de exames de imagem, como a TCFC, uma vez que ela é um exame de imagem tridimensional, sem magnificação e com pouca distorção, o que torna esses parâmetros mais fidedignos. A gente tem que os seios paranasais são estruturas dimórficas e que podem ser utilizadas para determinação sexual, seja através de parâmetros de volume quanto de parâmetros lineares. Assim, o objetivo do trabalho é estudar a aplicabilidade do método de análise de volume e de dimensão dos seios paranasais no dimorfismo sexual. Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2020, utilizando como base de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, e Google Acadêmico, através dos escritores Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, Odontologia Legal e Caracteres Sexuais. Os seios paranasais são estruturas pneumáticas bilaterais e estão localizados no crânio, possuindo tanto tamanho e localizações diferentes. Eles são divididos em seios etimoidais, esfenoidais, frontais e maxilares. Os seios paranasais se desenvolvem do víscero crânio e a gente vai ter que o maxilar é o primeiro dentre eles a se desenvolver. Esse víscero crânio ele vai crescer mais extensivamente no sentido vertical e mais lentamente no sentido anteroposterior e horizontal. Dessa forma, a gente vai ter que os seios paranasais vão seguir essa mesma dinâmica de desenvolvimento e crescimento que os ossos que formam esse víscero crânio. Acredita-se que dimorfismo sexual se inicie na puberdade. Estudos como o de Kesterk, em 2016, mostram que 72% das dimensões faciais se apresentam dimorfismo sexual após os 14 anos de idade. Isso porque, durante essa faixa etária, a gente vai observar que os indivíduos apresentam um desenvolvimento mais acelerado e modificado, o que acaba levando a mudanças tanto estruturais quanto funcionais do corpo. Então, a avaliação desses seios paranasais na TCFC pode levar em consideração tanto o volume quanto parâmetros lineares dos seios. E a gente, no estudo, observou que a maioria dos estudos foram analisar os parâmetros volumétricos e a gente teve que o seio mais utilizado foi o seio maxilar. Além disso, as reconstruções utilizadas para verificar tanto o volume quanto a dimensão foram as axiais, a coronal e a sagital. Dentre os parâmetros de mensuração, a gente tem a máxima espessura, que é a maior distância entre a parte mais proeminente da parede lateral até a parte mais proeminente da parede medial do seio, sendo observada na reconstrução axial. A máxima altura, que é a distância entre a parte mais proeminente da parede superior do seio até a parte mais proeminente da parede inferior do seio, sendo observada tanto na reconstrução sagital quanto na coronal. E o máximo comprimento, que é a maior distância entre a parte mais proeminente da parede anterior até a parte mais proeminente da parede posterior do seio, sendo observada na reconstrução axial. Além disso, foram realizadas construções 3D para observar o volume desses seios paranasais. Assim, a gente tem que os seios maxilares, que são os primeiros a serem desenvolvidos, e estão localizados tanto na maxila do lado direito quanto do lado esquerdo, possuem formato piramidal, e segundo autores como Urog, Tambawala e Prabhat, que observaram tanto parâmetros de altura, largura e comprimento, observaram que o parâmetro, principalmente o de altura, apresenta-se maior nos indivíduos do sexo masculino do que no feminino. E outros autores, e na maioria dos estudos, e autores como Paknad, Urog e Farias Gomes, observaram que o seio maxilar apresenta maior volume também no sexo masculino do que no feminino. Assim, os autores
concordam que os seios maxilares, por estarem no terço médio da face, eles vão estar diretamente relacionados com o contorno facial do indivíduo. Já os seios esfenoidais, a gente teve que Ramos estudou tanto os parâmetros de volume quanto o de mensuração, seja através dos parâmetros inferior e superior para averiguar a altura do seio, anterior e posterior para averiguar o comprimento do seio e lateral para averiguar a espessura desse seio. E ele verificou que todos os parâmetros apresentaram-se maiores no sexo masculino do que no feminino. Sendo assim, os seios esfenoidais também se apresentam como estruturas que podem ser utilizadas para a determinação do dimorfismo sexual. Já os seios frontais, a gente vai ter que eles também são bilaterais, porém, eles apresentam um desenvolvimento independente entre si, ou seja, o seio frontal do lado esquerdo e do lado direito apresentam tamanhos diferentes e só terminam seu desenvolvimento após os 20 anos de idade. A altura do seio frontal vai ser observada na reconstrução frontal, enquanto que a do comprimento e espessura na reconstrução axial. Os parâmetros encontrados em estudos como o de Schoyd e Cohen mostraram que os parâmetros de altura, especialmente, se apresentam maiores no sexo masculino, no seio frontal. Assim, a gente vai ter que os seios frontais também podem ser utilizados para essa observação de dimorfismo sexual, uma vez que eles também se apresentam maiores nos homens do que nas mulheres. Então, a gente vai ter que os seios paranasais vão ser estruturas com resistência única a condições ambientais. Logo, eles permanecem intactos em situações extremas, certo? E também vão apresentar isso devido a estarem localizados no viscerocrânio, dentro de estruturas ósseas com paredes espessas. Não foram encontrados trabalhos relacionando o potencial dimórfico do dimorfismo sexual dos seios etimoidais, seja através de análises volumétricas, quando análises de mensuração, através da TCFC. No entanto, observou-se que há essa dimorfismo sexual nos seios paranasais esfenoidais, frontais e maxilares, que se apresentam maiores no sexo masculino do que no feminino. Isso pode ser explicado porque ainda há uma grande diferença no tamanho do crânio entre os sexos, sendo o masculino maior do que o feminino, certo? O que acaba por determinar características dimórficas das estruturas adjacentes, como os seios paranasais. Assim, a TCFC se mostra como uma ferramenta de grande valia para a determinação do dimorfismo sexual através da variação dos seios paranasais em indivíduos com mais de 14 anos de idade. Essas foram as referências consultadas. Obrigada.